Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de recursos humanos. Estou vendo aí o pessoal do Colégio Francisco Ramos. Pessoal da escola CEMAG, Colégio Manuel Antônio, a câmera está desligada. Ai, bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Tudo bem? Como vocês estão? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só vou aumentar um pouco. Tá. Pessoal do Colégio Francisco Ramos está me ouvindo bem? Isso. Sim, pessoal. O Colégio Francisco Ramos está me ouvindo? Faça um joinha para a professora saber se estão me ouvindo. Ah, muito bem. Então vamos lá, hoje é o segundo encontro com a escola Francisco Ramos. O pessoal do Manuel Antônio aí a gente já tá acho que na quarta ou quinta aula juntos, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre trabalhos aos domingos, faltas justificadas e não justificadas. Todo mundo fez aquele trabalhinho no caderno? Sim? Pessoal aqui do Colégio Manuel Antônio, eu recebi bem poucos trabalhos lá, que vocês têm que postar a foto, tá? Lá no Classroom. Tá bom? Professor Robertson, será que dá para ajustar a câmera? Vocês estão na TV ou no notebook? Estamos no notebook, professora, que a gente teve que mudar de sala, e daí tá horrível. Eu acabei de perceber isso mesmo, não sei se a senhora está conseguindo ter a visão da sala toda e fora do primeiro aluno. Tá vendo só... Quem que é o primeiro aluno mesmo? É o... Como que é o nome dele? Como? Agora entrou já a nossa terceira escola e vamos poder já começar a nossa aula todo mundo junto. Tá. Bom dia, pessoal do Colégio Vera Cruz. Pessoal, vem mais... Só um minutinho até ajustar as escolas, aí já vamos começar a nossa aula, tá? Professora, eu vou sair da notebook e vou estar na TV para ver se dá certo. Então. Tá, então tenta rapidinho, professor, porque daí pra gente poder iniciar a aula. Pessoal do Vera Cruz está me ouvindo? Sim? Pessoal do Colégio Vera Cruz, estão escutando a professora? Sim ou não? Façam um joinha, por favor. Sim? Tá, acho que agora já está todo mundo. Pessoal, eu só preciso saber se as 3 escolas estão me ouvindo, que aí eu vou começar a conversar com vocês. Ok? Ficou melhor? Sim, bem melhor, professor. Todo mundo me ouvindo, então? Pessoal do colégio... Ótimo, muito bem, pessoal. Então, como eu estava falando aqui, né, para quem já tinha entrado, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre trabalhos aos domingos, faltas justificadas e injustificadas. Fizemos aquela atividade no caderno que a professora pediu para vocês postarem. Muito poucas pessoas postaram. Teve, acho, escola que nem postou nada ainda. Lembrando que aquela atividade vale 1 ponto para vocês, tá bom? Ok? Então, assim, pessoal, hoje nós vamos ter a aula normal. A professora vai ter uma parte que a professora fez aí umas perguntinhas para cada uma das escolas responder. E semana que vem, na próxima semana, terça-feira, vai ser a nossa primeira prova, tá? Ok? Nós vamos fazer a nossa primeira avaliação da semana que vem, terça-feira. Então, agora aqui a professora vai começar o conteúdo de hoje para a gente poder dar início à nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho noturno e banco de horas, tá, pessoal?
Todo mundo me ouvindo, certo? Muito bem, então eu vou começar. Quem quiser fazer alguma anotação no caderno, eu vou explicando o conteúdo, vou pedindo a opinião de vocês. Quem tiver qualquer dúvida pode pedir para a professora, tá bom? Nós estamos em 3 colégios, mas todos todos podem se sentir à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida sobre o conteúdo, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender etapas do controle e finalização de processos administrativos. O que nós pretendemos aprender hoje na aula? Reconhecer o que caracteriza o trabalho noturno. O que é o trabalho no período noturno? A professora já fez alguns comentários em outras aulas, mas hoje nós vamos ver ele de forma mais específica, tá? E identificar seus direitos específicos. Quais são os direitos de quem trabalha à noite, como que funciona certinho esse horário, adicionais e tudo mais. Vamos aprender também a calcular o adicional noturno e compreender a lógica da hora reduzida. Vocês vão ver que para quem trabalha naquele horário noturno, que eu já comentei com vocês, a hora ela não tem exatamente 60 minutos como é na carga horária diária, né? O noturno ele é um pouquinho diferente. Explicar como que funciona o banco de horas e quando ele pode ser utilizado para o trabalho noturno agora. E relacionar as regras legais da jornada às rotinas de controle administrativo dentro das empresas. Então, nós vamos tentar trazer a realidade do trabalho noturno, como que ela funciona dentro das organizações, para quando vocês aí ou forem trabalhar, de repente, fazer horário noturno, ou estarem ali trabalhando, de repente, dentro do setor de RH e tenham funcionários que trabalham nesse período noturno. Como que funcionam as regras, tudo isso vocês vão aprender agora, tá? Então, agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pensar que agora é 23 horas e 30 minutos, né? Quase meia-noite, e a cidade está quase toda silenciosa, mas o João, ele está começando o seu trabalho agora. Então, 23 horas e 30 minutos, na verdade, a maioria das pessoas está indo dormir, né? Essa hora eu já gosto de estar dormindo, porque eu preciso levantar cedo, quero ter minhas 8 horas de sono, né? Mas o João, ele trabalha, ele faz escala noturna, então essa hora que muitas pessoas estão indo dormir, ele está recém começando a trabalhar. E enquanto isso, do outro lado da cidade, também 23 horas e 30 minutos, a Ana terminou mais cedo o trabalho e depositou 2 horas no seu banco de horas. A professora vai explicar como que funciona essa questão do banco de horas noturno. Vou explicar para vocês também como que é a questão das horas, que ela não tem 60 minutos, igual quando a gente trabalha, a nossa hora de trabalho durante o dia, numa escala durante o período do dia, né? Ela tem 60 minutos normal, igual a nossa hora relógio. Já para quem trabalha no período noturno, essa hora ela tem um pouco menos de 60 minutos. Isso aí vai ser bem interessante até vocês deixarem anotado no caderno, que é uma informação bem boa para vocês, tá bom? Então vamos lá. O banco de horas é como se fosse um saldo de tempo que ela poderá usar depois. Nós já conversamos sobre banco de horas, que isso depende muito da empresa, que tem empresas que pagam hora extra, outras fazem essa questão da compensação. E aqui no trabalho noturno também pode ter essa questão pode ser utilizado o banco de horas. Então é como se fosse um saldo de tempo. Você trabalha ali, alguns dias faz uma hora a mais por dia, vamos dizer, depois você compensa essa hora com folga em um outro momento. Trabalhar à noite, acumular horas, folgar depois. Tudo isso faz parte da rotina de milhares de trabalhadores. Então, várias pessoas trabalham à noite, trabalham além do horário, né? Vão acumulando horas e depois fazem essa folga, né? Tiram essa folga, acumulou várias horas e depois juntam uma quantidade de horas, tiram ali de repente um meio período do expediente, um período inteiro, dependendo da quantidade que tem e do acordo que faz ali com a empresa. Tudo isso faz parte da rotina de milhares de trabalhadores, mas existem regras claras e importantes que definem como isso funciona. Então, a gente vai ver como são essas regras, o que pode, o que não pode, tá bom? Porque tudo tem um limite, para tudo existem regras. Agora, eu vou pedir para... qual colégio vai querer responder? Como a gente está em 3, eu vou pedir agora para o pessoal ali do Colégio Francisco Ramos, né? Que é o último que entrou para conversar agora. Você pode ligar, professora, o microfone da escola do Colégio Francisco Ramos, por favor. Então, vamos pensar o seguinte. Você tem conhecimento sobre qual é a duração do trabalho noturno de acordo com a CLT? Lembra que a professora comentou? Alguém se lembra qual horário é considerado noturno de acordo com a CLT?
A gente tem lá o horário para a cidade, tem horário para o campo e horário para a pecuária. São 3 horários diferentes. Alguém no Colégio Francisco Ramos consegue me falar algum horário para mim? Não está saindo áudio, prof? Você consegue mandar? Alguém respondeu? Se quiser mandar a mensagem da resposta no meu celular, pode ser, tá? Não está saindo a sua voz. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. Então, alguém pode dar a resposta aí no Colégio Francisco Ramos e a professora vai mandar aqui para mim rapidinho no WhatsApp. Aí depois vamos verificar essa questão do áudio de vocês que não está retornando para mim. E agora eu vou pedir para os... vamos ver o que eles vão responder ali. As outras escolas se lembram? Qual que é o considerado horário noturno? De que horas a que horas? Colégio Vera se lembra? Colégio Manuel? Antônio se lembra, pessoal? É o Luiz Gustavo que está lhe dando risada pro prof? Pessoal, então aqui todo mundo prestando atenção, aqui eu recebi a resposta da professora ali do Colégio Francisco Ramos, eles responderam certo, eles deram um exemplo do trabalho que é o trabalho urbano, né, horário noturno para o trabalho urbano das 22 horas até as 5 horas da manhã. Foi a Gabriele que respondeu no Colégio Francisco Ramos, muito bem, Gabriele, muito bem respondido. O colégio CEMAG também respondeu esse horário. Pessoal, quem tiver com o microfone funcionando pode ligar para responder. Só o Colégio Francisco Ramos desligou porque não está saindo áudio para mim. Agora o Colégio Vera Cruz consegue me responder? A gente comentou aqui sobre o horário urbano. Aí lembra que a professora falou que nós também temos o horário para quem trabalha no campo e o horário pecuário também é diferente? Alguém se lembra desse horário qual que é? Ali os outros colégios comentaram sobre o período o horário noturno, que é considerado dentro da cidade, aí dentro do campo e dentro da pecuária nós também temos um horário noturno diferente. Alguém se recorda? Alguém lembra, gente? Alguém lembra? O horário de pecuária, qual é o horário de começa? Um dos alunos... João respondeu que é a partir das 7, professora. Vamos revisar aqui, então, para todo mundo, os 3 colégios prestando atenção. Ó. O horário urbano, todo mundo acho que já pegou bem, que é o que mais condiz com a nossa realidade, eu acredito, que é das 10 horas da noite, das 22 horas até as 5 horas da manhã. Aí nós também temos para os trabalhadores rurais, né? A legislação determina que o trabalho noturno, ele é compreendido entre 21 horas e 5 horas da manhã para lavouras, né? Quem trabalha na plantação. E das 20 horas, né? 8 horas da noite até as 4 da manhã para quem trabalha ali na pecuária. Anotem essa informação no caderno, tá? Pode ser até uma questãozinha de prova depois. Quem quiser anotar, vou dar dois minutinhos para vocês anotarem rapidinho, tá? Rodrigo, deixa grande meu slide, fazendo favor. Pode tirar foto quem quiser. Quem quiser anotar, a professora vai dar ali 2 minutinhos para fazer essa anotação que é bem importante. Todo mundo já anotou? Posso continuar? Faça um joinha para a professora. Não?
Professora, tem como deixar a tela maior? Só um pouquinho, Rodrigo. Aí, já arrumou? É que eu tenho um técnico aqui no estúdio, é ele que organiza pra mim. Olha que maravilha. Melhorou, pessoal? Sim, professora. Ah, muito bem, muito bem. Então tá. Façam essa anotação que ela é bem importante. Lembrando que eu tinha. E agora tem uma caixinha que ele pegou o celular. Oi? Pessoal do Veracruz, já anotou? Façam beleza para a professora. Pessoal do Vera. Pessoal do Francisco Ramos. Pessoal, ali, não, tá. Quando vocês terminarem, façam um joinha daí pra prof, tá? Vamos terminar rapidinho pra gente continuar o conteúdo, que depois a professora ainda quer passar um pequeno desafio. Vamos ver qual escola vai responder mais as questões. Só um pouquinho, professora, já está quase terminando. Ok, obrigado. Nossa, vai carregar uma memória variadores, né? E lembrando, pessoal, que esse material, ele completo, ele já está disponibilizado para vocês todos lá no Classroom. Só o Colégio Francisco Ramos que ainda não, porque ainda não disponibilizaram a disciplina lá para mim lançar as atividades e lançar os materiais. Mas assim que tiver, eu já vou lançar tudo para vocês lá também, tá? Até depois tem que ver com a professora do Francisco Ramos, que eu quero tentar mandar algum material para ela passar para os alunos para estudar para nossa prova, já que eles não estão conseguindo acessar por lá. Todo mundo terminou, pessoal? Acho que agora dá para continuar. Sim? Então, todo mundo fez essa anotação bem importante sobre a questão que é horário noturno ali para a cidade, para a lavoura e para a pecuária. Agora, vamos continuar. Os trabalhadores noturnos têm direitos específicos, como adicional noturno, que é o pagamento extra sobre o salário base para compensar os desafios de trabalhar durante a noite. Então, quem trabalha à noite, ele recebe um valor extra sobre o salário, que é uma compensação. Porque vamos pensar, né? Trabalhar à noite é bem mais cansativo, bem mais exaustivo para a pessoa, desgasta até a própria saúde. Porque o nosso corpo ele foi feito para dormir, descansar durante a noite, ter esse repouso. Mas ainda hoje, no nosso mundo que a gente vive hoje, muitas coisas precisam funcionar 24 horas por dia. Então, muitos funcionários precisam estar trabalhando nesse período. Aí, criaram esse pagamento extra, que é uma pequena compensação, né? Por esse tempo que a pessoa está lá se desgastando um pouco mais. Aqui, o trabalhador recebe um adicional chamado adicional noturno. Ele é, na prática, 20% a mais sobre o valor normal que o funcionário recebe. Então, o mínimo, para quem trabalha à noite, o mínimo que ele vai receber de adicional é 20%, tá, pessoal? Isso existe porque, igual a professora já comentou, trabalhar à noite é mais desgastante, afeta o nosso sono e o relógio biológico. Nem sempre é uma escolha, mas uma necessidade da empresa. Então, foi o que eu até comentei ali no exemplo anterior. Trabalhar à noite desgasta o nosso organismo, o nosso sono, o nosso relógio biológico. Alguém já ficou acordado aí uma noite inteira? Vocês são adolescentes? Não dormiram? Aí no outro dia não está acabado? Pode até dormir depois até meio-dia, 1 hora da tarde, mas aí já não tem mais aquele mesmo rendimento. Então pense ali o funcionário que trabalha praticamente todos os dias, né, só à noite, como que funciona. Então, por isso que foi criado, né, essa pequena compensação por esse desgaste a mais. E ali também fala que não é por uma escolha, e sim por uma necessidade, porque como eu falei, no mundo que a gente vive hoje, muitas coisas, muitas empresas precisam funcionar durante a noite, né? Um hospital, por exemplo, não tem como trabalhar das 6 horas da tarde e fechar as portas, e quem está lá dentro morre, né? Não tem como. Algumas fábricas, algumas indústrias também às vezes precisam trabalhar em horário noturno, né? Aquele horário 24 horas para atender determinadas demandas. O pessoal, posto de gasolina, às vezes na cidade de vocês não sei se tem, mas tem muitos lugares que os postos funcionam 24 horas, alguns mercados, farmácias.
Porque é bom, né? Por exemplo, às vezes precisa uma farmácia aí no horário da madrugada, ter uma aberta vai solucionar a vida de muita gente, não é verdade? Então, essas pessoas que estão ali trabalhando à noite, elas estão para resolver também os problemas de quem trabalha só durante o dia. Aí aqui, as disposições sobre a hora noturna são abordadas no artigo 73 da CLT. Todo mundo lembra que é a CLT, a professora já falou em todas as aulas, consolidação das leis do trabalho, né? Que, entre outras regras, determina o seguinte: o valor pago pela hora noturna deve ser pelo menos 20% maior que o valor da hora normal. Então, como eu já falei anteriormente, quem trabalha à noite, no mínimo recebe 20% sobre o valor da sua hora normal. Se durante o dia o valor da hora é R$10, durante a noite tem que ser no mínimo R$12, 20% a mais. A duração da hora de trabalho realizada durante a noite é reduzida. Isso aqui que eu queria chegar nessa informação com vocês. Lembram que eu falei? Quem trabalha em horário considerado horário, né, do dia, que não é horário noturno, a hora de trabalho ela é normal, 60 minutos. Já para quem trabalha no horário da noite, essa hora, a hora de trabalho, ela vale a 52 minutos e 30 segundos. Anotem essa informação no caderno, também é uma informação importante. Rapidinho. A hora noturna tem duração de 52 minutos e 30 segundos. Isso é bem interessante vocês terem anotado. É diferente de quem trabalha no horário normal, né? Que aí é 60 minutos a nossa hora relógio. Professora, deixa a tela maior, por favor. Esse é o máximo que fica. Mas só... Oi? Tá, esse é o máximo que a gente consegue. Mas, pessoal, é só uma anotação rápida. É que uma hora de trabalho noturno vale a 52 minutos e 30 segundos. Não é para anotar tudo, não. Só sobre essa parte, tá? Uma hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. Diferente de uma hora para quem trabalha no horário que é considerado normal, né? Que é de 60 minutos como se fosse como uma hora relógio comum. Então, e aí aqui a nossa última ali, observação, o período considerado como trabalho noturno, né? Nas cidades, como nós já falamos, a professora falou, vocês já responderam. Várias vezes nós já conversamos isso, das 22 às 5 horas da manhã. Então, agora eu vou passar para o próximo slide, tá? Mas todo mundo entendeu. Quem trabalha à noite, a hora não é de 60 minutos. Dentro do horário considerado noturno, 52 minutos e 30 segundos. Só reforçando a informação. E agora a professora vai passar um pequeno vídeo, para vocês verem um pouquinho para uma explicação mais para reforçar melhor ainda sobre o adicional noturno, como que ele funciona. Só um minutinho que eu vou colocar para vocês. Pessoal, atenção, agora eu vou colocar o vídeo, eu peço que todos prestem atenção, tá? Não fiquem dispersos com outras coisas, prestem atenção no vídeo, até porque semana que vem nós temos a avaliação e provavelmente vai ter questões sobre trabalho noturno. Só um minuto. Então ali todo mundo... Opa, voltou desde o começo. Então, ali todo mundo entendeu o que ela explicou, né? Ela reforçou que a professora já havia dito, né? Que o trabalho noturno, ele tem esse adicional mínimo de 20% para quem trabalha dentro daquele horário, né? Para quem é no trabalho urbano das 22 horas até as 5 horas da manhã. Então, se ele for fazer alguma hora extra, né? Mesmo que essa hora extra seja depois do horário noturno, vamos dizer que ele fique das 5 da manhã até as 6 horas da manhã, faça uma hora a mais, ele vai receber... a mesma quantidade é considerado o valor da hora noturna. Essa hora extra é o mesmo valor que ele recebe, né, sobre a hora noturna. Aí mais acrescido lá dos 50% ou 100%, dependendo se é domingo, se é feriado, se é dia de semana normal. Também incide sobre férias, sobre 13º, aviso prévio indenizado, fundo de garantia. E também aquela questão, se ele ficou ali uma hora a mais... de hora relógio, fazendo hora extra, ele vai receber mais de uma hora relógio, porque ele vai receber, são 52 minutos e 30 segundos, já vale uma hora. Esse restante ali que sobrou 7 minutos e meio, vai receber a mais também, tá?
Então aqui, isso aqui a gente já falou. E agora vamos continuando aqui, ó. A CLT estabelece aqui 1 hora, reforçando, né? Equivale a 52 minutos e 30 segundos. Todo mundo acho que já pegou essa informação. Por quê? Porque considera-se que o trabalho à noite é mais cansativo, então a hora conta mais rápido para fins de cálculo de jornada. Vamos agora vamos ver um exemplo bem simples. Se a empresa paga R$10 por hora diurna, que é aquela hora normal, né, durante o dia, que não está dentro do horário considerado noturno, se ela pagar R$10 por hora, quando ele recebe o adicional, se ela é no horário noturno, que tem aquele adicional mínimo de 20%, então ali ela vai receber R$12 por hora. Se o trabalhador faz 6 horas no período noturno, ele recebe R$72, tá? Se fosse 6 horas no período diurno, seria R$60. Então, só para entender ali o cálculozinho, é um adicional mínimo de 20%. A empresa paga R$15 por hora. Agora vocês vão responder no caderno rapidinho. A empresa paga... Ó, pessoal, exercício para vocês. A empresa paga R$15 por hora diurna. Qual é o valor do adicional noturno? Vamos calcular rapidinho. Se a empresa paga R$15 por hora diurna durante o dia, quanto que vai ser o valor dessa hora durante a noite? Respondam rapidinho aí e depois para a gente saber. Todo mundo entendeu a questão? 1 hora diurna vale R$15, 1 hora normal. Quando ela é à noite, ela tem 20% a mais. Então, quanto que vai ser o valor dessa hora no período noturno? Vamos resolver rapidinho. O pessoal do Colégio Vera está resolvendo também? Só agora o Ian, ele me respondeu aqui no Colégio Francisco Ramos. Cadê o Ian? Ian, muito bem. O valor a mais, ele é R$3. Só que aí você tem que somar com os R$15 a hora normal, que vai dar 18, tá bom? O adicional de 20%, R$3 está correto. Mas a pergunta é, qual é o valor que a pessoa vai receber nessa hora de R$15 durante a noite? Vai ser 18, tá bom? Mais alguém quer falar? Pode falar ali no Colégio Vera. Quem calculou? Respondeu que seria 18. Muito bem, R$18. Porque, ó, R$3 é o valor aqui, né? É o valor a mais que recebe, aí somando com os R$15 dá R$18, pessoal. Todo mundo entendeu o cálculo? Sim? Pessoal lá do Colégio Semag entendeu o cálculo, como que faz? Ótimo, muito bem, pessoal. Então, agora mais um exercício aqui para vocês. Esse aqui é só continuando, né? Que o valor total dá de R$18. E agora vamos falar um pouquinho de banco de horas para quem trabalha no período noturno. Como que ele funciona? O banco de horas é um sistema que permite o quê? Acumular horas extras realizadas. Ao invés de você receber a hora extra em dinheiro, você acumula ela para depois tirar em folgas futuras, né? E evita o pagamento imediato das horas extras. Então, o banco de horas nada mais é do que, ao invés de você receber as horas extras em dinheiro, a empresa te dá em folga depois. Ele só existe quando for autorizado. Como? Como que pode existir esse banco de horas? Não é assim, eu, funcionário, decido, a empresa simplesmente decide sozinha. Precisa haver um acordo individual entre o empregado e a empresa. Então, é uma coisa que foi acordada entre você, funcionário, e a sua empresa, ou você, quando é o representante da empresa, vai ter esse acordo com os funcionários. Ou na convenção coletiva também, que é para quando é bancos maiores, que existem ali compensação eu vou explicar para vocês. Tem compensação de bancos que é mensal, tem semestral e anual. Como que funciona isso? Depois a professora vai explicar. Tá todo mundo prestando atenção aqui na explicação? Pessoal, quem quiser pode fazer perguntas se tiver qualquer dúvida, tá? A professora tá falando, mas qualquer questão podem me perguntar. Imagine que você trabalhou 1 hora a mais hoje e 1 hora a mais amanhã. Então, no seu banco de horas, você tem 2 horas extras ali para tirar de folga depois. E os tipos de banco? Lembra que a professora falou que a gente tem banco, são horas anuais, horas semestral e horas mensais. O que significa isso?
Quando eu tenho um banco de horas anual dentro da minha empresa, significa que eu posso ajustar essas horas ao longo do ano. Isso está previsto na reforma trabalhista. O que significa? As horas a mais que eu fiz, por exemplo, no mês agora de maio, eu não necessariamente preciso tirar tudo dentro do mês de maio. Eu tenho 12 meses, né, um ano para estar tirando essa folga. Eu posso tirar em dezembro, posso tirar ali em setembro, quando, às vezes em alguma necessidade específica. Então, se dentro da nossa empresa, da empresa que vocês trabalham, da empresa que vocês vão estar lá trabalhando no RH, o banco de horas, ele poder ser ajustado de forma anual, então quer dizer que essas horas trabalhadas têm até um ano para poderem serem tiradas. Se for um banco de horas semestral, tem até 6 meses para acontecer a compensação dessas horas. E daí tem algumas empresas que é aquela questão que é banco mensal, né? Que é um período mais curto para poder compensar as horas. É o que eu falei. As horas que eu fiz em maio, preciso compensar dentro do mês de maio mesmo. Ok? Pessoal, entendeu? Sim? Vou passar para o próximo. E quando que não pode ter banco de horas? Se não houver o acordo formal, foi o que a professora já explicou lá no começo, precisa haver um acordo entre a empresa e o funcionário para que isso aconteça. Esse acordo precisa existir. Se o trabalhador não concordar, no caso do acordo individual, aí também não pode existir. Se o controle da jornada da empresa não for confiável, tem algumas... porque assim, a grande maioria das empresas tem lá o controle de horas em sistemas, né? Mas algumas empresas ainda usam aquela anotação manual, então talvez não seja tão confiável. Então não é muito indicado. E se ultrapassar o limite da legislação? Vocês se lembram qual que é o limite máximo de horas extras que a gente pode fazer por dia? Alguém pode responder? Pode ligar o microfone e responder? Vamos pedir ali para alguém do Colégio Vera. A professora Heloísa pode ligar o microfone, fazendo um favor. Quem que se lembra qual que é o máximo de horas extras que a gente pode fazer? Não. Lembra que a nossa jornada lá é de 8 horas diárias e a gente pode fazer um número máximo de horas extras. Vocês se lembram quantas horas máximas que a gente pode fazer? 2 horas. E a compensação também, quando a gente não vai receber em dinheiro, nós vamos receber em folga também. Ela não pode ultrapassar esse limite de 2 horas, tá, pessoal? Ali, ó, jornada normal de 8 horas por dia pode ser ampliada até 10 horas por dia, mas precisa de controle, ter acordo e respeitar as nossas pausas lá de descanso, que a gente também já falou sobre isso. Todo mundo se lembra lá que tem que tirar um descanso mínimo, quem trabalha até 6 horas por dia, de 4 a 6 horas tem que ter aquele descanso mínimo de 15 minutos, acima de 6 horas, 1 hora de intervalo no mínimo. Tudo isso a gente já conversou na aula, né? Mas só reforçando para vocês a informação. Então, agora a gente terminou aqui o nosso tema sobre o trabalho noturno. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar para a professora. Todo mundo entendeu sobre o trabalho noturno? Como que funciona o acordo de horas, o banco de horas no trabalho noturno? Entendeu que a hora noturna ela é 52 minutos e 30 segundos, o adicional noturno de 20%, dentro da cidade o período noturno urbano é considerado das 22 até as 5 da manhã. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá, a professora vai dar 3 minutos para vocês pensarem um pouquinho, depois a gente já vai para a próxima aula, tá? Às vezes alguém quer ir no banheiro, pode ficar à vontade. 3 minutos para dar uma descansadinha na cabeça. Pessoal, Opa! Terminaram de copiar esse resumo quem me pediu ali no Colégio Vera? Tiraram foto já? Põe para mim minha imagem. Obrigada. Sim? Então tá. Agora já deu ali os minutinhos que a professora falou que ia dar de pausa para vocês terem uma pausinha ali na cabeça para dar uma descansadinha, né? E agora a gente vai falar sobre um outro tema, mas que na verdade nós vamos falar de forma mais específica, que a professora até já falou sobre o trabalho da mulher com vocês, mas agora nós vamos aprender um pouco mais a fundo. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte do trabalho da mulher, porque aqui a gente vai falar... Tá todo mundo me ouvindo, certo?
porque aqui a gente vai falar sobre licença maternidade, como que funciona os direitos da mulher na gestação. São informações bem importantes. Os meninos também têm que prestar atenção, porque ali futuramente eles podem estar trabalhando no setor de RH e eles precisam entender essas regras. As meninas, pelos dois lados, né, podem estar trabalhando no setor de RH e futuramente podem aí vir a ser futuras mamães, vão estar trabalhando, elas precisam entender os direitos dela, os direitos que elas vão ter, né, da licença maternidade. Qual que é o prazo da licença maternidade, a estabilidade que a gestante tem, o que a empresa não pode exigir dela, tudo isso a gente vai ver agora na nossa aula sobre trabalho da mulher. Todo mundo está me ouvindo? Joinha, que a professora... Faça um joinha para a professora. Ué. Pessoal, estão me ouvindo? Colégio Semag, está me ouvindo? Ótimo. E o Colégio Vera também? Perfeito. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da mulher, como que ele funciona, quais que são as regras, os direitos e os deveres, tá bom? Só um pouquinho. Aí, muito bem. Então nós vamos aprender um pouquinho agora sobre quais são os direitos que a mulher tem, identificar os direitos previstos na legislação sobre o trabalho da mulher. Tudo que está previsto dentro da nossa lei, nós vamos, sobre o trabalho da mulher, nós vamos conversar aqui um pouco. Reconhecer as situações proibidas, o que está proibido lá para a mulher, no trabalho da mulher, restrito ou que exige proteção especial. Analisar os direitos da gestante, incluindo estabilidade, jornada e licença maternidade. E relacionar esses direitos aos processos administrativos da empresa, como que a empresa deve conduzir esses direitos. Por isso que eu falei ali que é importante, não é só as meninas que têm que saber ali os direitos da mulher, porque os meninos também futuramente ali podem estar trabalhando no setor de RH e eles precisam entender como funcionam essas regras, né? Porque eles provavelmente vão ter ali alguma funcionária mulher, ou às vezes vão ser donos de alguma empresa, então a gente precisa saber como que funciona na prática essas regras, esses direitos que as mulheres têm. Então a Constituição Federal estabelece em seu artigo 15, inciso 1, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Porém, no artigo 4, prevê incentivos específicos visando a proteção do mercado de trabalho da mulher. No inciso 30, no 20, desculpa, existe a proibição da diferença de salários, de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, ali dentro da empresa, é proibido, pessoal, você querer contratar um homem e não contratar uma mulher. É proibido ter diferença de salário para duas pessoas que fazem a mesma função. Se um é homem e outro a mulher na mesma função, o homem não pode receber mais, tá? Às vezes ainda existem empresas que usam que usam disso dentro da empresa. Às vezes pagam mais para o homem do que para a mulher, mas isso, gente, é proibido por lei. Tem o mesmo direito, vocês também não podem ali escolher, vocês têm uma determinada função, não quero porque é mulher. Se ela tem a capacitação, se ela tem preparação, ela tem o mesmo direito que o homem de exercer aquela vaga. Isso está previsto na Constituição, tá? Agora vamos pensar aqui, a mulher, né? Ela trabalha, ela estuda, ela cuida da família, ela se organiza, ela enfrenta desafios todos os dias. Todos nós, né? Vocês meninos também, todo mundo tem uma rotina, né? Eu, por exemplo, sou professora, tenho casa, tenho filho, tenho esposo, tenho meu trabalho, tenho mais mil outros compromissos para resolver. As professoras, o professor Robertson também, todo mundo, né, tem ali a sua rotina, tem várias coisas para se organizar, para enfrentar desafios. Mas agora nós vamos falar especificamente da mulher. Essa aula é focada sobre o trabalho da mulher, tá, gente? Não é nenhuma diferenciação que eu tô fazendo mulher para menino. É que o conteúdo é sobre o trabalho da mulher. Então, ela trabalha, estuda, cuida da casa, enfim, tem 1000 atribuições para fazer. Cadê as professoras aí para concordar comigo? As meninas também devem concordar, né? Elas ainda não têm casa para cuidar, mas vamos ver mas devem ter algumas coisas. Então, acredito que as professoras também já devem estar com essa rotina bem cheia. Então, vamos lá. Você sabia que a lei criou proteções especiais para garantir que a mulher tenha segurança e direito no trabalho? Mas que proteção são essas? A professora vai explicar agora para vocês.
Por que que existe uma legislação específica? A legislação trouxe regras específicas para proteger a mulher, por quê? Mulheres historicamente enfrentam desigualdade. Então, não é uma coisa de agora, desde lá do passado. Antigamente, por exemplo, as mulheres não podiam sair de casa, não podiam votar, tinham que só cuidar do marido, enfim. Então, isso é algo histórico. Por conta de fatos históricos, foi criada essa legislação específica de proteção ao trabalho da mulher. Alguns tipos de trabalho exigem alguns cuidados adicionais. É necessário garantir a segurança durante a gestação e maternidade. A mulher, quando ela está grávida, ela está num período mais delicado, né? Ela está gerando uma vida. Então, precisa existir alguns cuidados extra, entende? Por isso que foi feita essa lei, por isso que foi criada essa legislação específica para trazer alguns direitos de proteção. Por essa questão, né? A mulher ali está grávida, ela está no momento mais delicado. A lei busca evitar discriminação no ambiente de trabalho. Pensem só se não existisse essa lei de proteção para as mulheres grávidas. Gente, é biológico, né? Ela está grávida, ela está mais sensível, ela tem, né, tem mais riscos. Então, assim, a lei ela foi criada justamente para isso, porque aí a pessoa que não está grávida, ela está numa situação um pouco mais favorável, vamos dizer assim. Então, ela vai sair para ir numa consulta. Aí a outra pessoa lá na empresa já não ia gostar, mas tem que entender, né? E está protegido por lei, que é um direito dela. Ela está nesse momento, ela precisa ter esse atendimento. A CLT prevê regras. O que que a lei diz? O que que a CLT prevê? Quais são as regras que a CLT diz para mim, nos diz? A CLT prevê regras sobre ambientes e atividades com risco. Então, existem alguns trabalhos que têm algum tipo de risco, né? Tudo isso, quando a mulher está grávida, a empresa não pode deixar ela trabalhando nesse local. Direitos na gestação, licença maternidade, estabilidade no emprego, intervalo antes da hora extra, proteção à saúde e segurança. Cada uma dessas regras agora eu vou explicar para vocês, só um pouquinho. Tenho aqui um videozinho também para a gente assistir rápido. Vamos lá. Deixa eu ver que hora que é. É rapidinho o vídeo, pessoal. Mais uma vez, vou pedir para vocês atenção no vídeo, porque são informações importantes e relevantes para todos vocês, tá? Então, pessoal, ali no vídeo ela está explicando ali sobre a questão da desigualdade, né, que existe até hoje, mesmo com a criação da lei que protege, ainda existe dentro das empresas essa desigualdade. Às vezes existe aquela questão de restrição para promover a mulher por ela ser do sexo feminino, a questão ali sobre a gestação, que existe essa proteção, porque às vezes muitas empresas ainda querem ver que tá grávida, insiste e manda embora, mas depois vai ter que responder por isso, né? Porque é um direito da mulher gestante continuar no trabalho. Nós vamos ver ali nos direitos sobre a gestante que ela tem uma estabilidade, ela tem um período que ela não pode ser mandada embora. Isso aí é importante vocês saberem, tá? Outra coisa que ela também fala, que nós mulheres, né, qualquer lugar, independente se for no trabalho, ou às vezes você vai fazer um concurso, existe essa revista, né, que eles passam aquele aparelho na gente, vai entrar em um show, alguma coisa, então mulheres, elas sempre têm que ser revistadas por mulheres, né, como ela falou, é redundante, mas é assim que podemos explicar. É um direito nosso, garantido por lei, né, que outras mulheres façam essa revista, não pode ser um homem, tá, isso é proibido por lei. Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho das atividades proibidas ou com restrição. Algumas atividades não podem ser exercidas por gestantes e lactantes. Quais atividades são essas? Ambientes com agentes químicos prejudiciais. O ambiente em si prejudiciais. O ambiente em si que traz esses agentes químicos já é prejudicial para todos, né? Para a gestante mais ainda. Então, quando ela está grávida, a empresa não pode deixar ela nesses locais, tá bom? Exposição à radiação. Então, aquelas pessoas que trabalham ali fazendo raio-x, essas coisas, grávida não pode. Grávida não pode estar exposta a radiações. Trabalho em condições insalubres de grau máximo. Depende do lugar que trabalha ali, aquelas empresas que trabalham em câmara fria, por exemplo, né? Locais insalubres, são muito frios. Então, a empresa, uma grávida não pode estar trabalhando nesse local.
Então, você ali, de repente, está trabalhando no setor de RH, você tem uma mulher que trabalha no setor insalubre da sua empresa. Ela está grávida, automaticamente você precisa remanejar ela para outro setor, tá? Isso está previsto em lei. E também vale para vocês, meninas. De repente, uma de vocês vai estar trabalhando em algum lugar que é insalubre dentro da empresa, ficou grávida, já comunique imediatamente à empresa, porque você não pode mais estar lá e é um direito seu que está amparado dentro da lei. Atividades que colocam a gestante em risco direto. Então, alguma coisa que, às vezes, aquele serviço, aquelas mulheres que trabalham lá limpando vidros em prédios, apartamentos altos, isso aí, né, não pode. Coisas que deixam ela em risco direto, a gestante não pode estar nessa função. Então, vocês têm que entender isso, por que eu quero dizer isso? Porque, às vezes, futuramente, se você é um responsável lá pelo setor de RH, você tem que saber organizar isso. A sua colaboradora, a sua funcionária, ela é gestante, então ela não pode estar trabalhando em nenhum desses itens que a professora falou aqui para vocês. Não pode estar exposta a agentes químicos, não pode estar exposta a risco direto, não pode estar em ambiente insalubre, exposição à radiação, nada disso, tá? Agora, ali, falar um pouquinho sobre intervalos para mulheres antes da hora extra. O que a CLT fala para nós? Antes de iniciar uma hora extra, a mulher tem direito a intervalo de 15 minutos. Por quê? Por que vocês acham que a mulher ela tem um intervalo ali de 15 minutos antes de começar uma hora extra? Pensem ali. Pensem vocês entre colegas e depois vocês respondem. Depois cada colégio responde para a professora de forma individual. O pessoal do Francisco Ramos pode gravar áudio e os outros colégios podem falar mesmo. Os professores ligam o microfone e vocês respondem. Por que vocês acham que antes de iniciar a hora extra, a mulher ela tem direito a esse intervalo de descanso de 15 minutos? A mulher gestante, no caso, né? A mulher que está grávida. Por que antes dela começar a hora extra, ela tem que ter pelo menos 15 minutos de intervalo? Pensem vocês aí. Conversem entre si e cheguem a alguma conclusão. Tentem imaginar a seguinte situação. Pensa se é, de repente, a mãe de vocês que está grávida. Por que vocês acham que ela merece, talvez, ali talvez não. Por que ela merece? Por que é um direito dela estabelecido em lei que antes dela começar essa hora extra, ela precisa ter um intervalo de 15 minutos? O pessoal do Vera está pensando já? Quem quiser responder? Vamos começar então com o Colégio Vera Cruz. Professora, Oi. O Vitor respondeu porque às vezes ela tem algumas necessidades a mais. Muito bem colocado, Vitor. Viu, Vitor? É isso mesmo, é a participação que a professora quer de todos. Não tenham vergonha dessa participação. Ali o Colégio SEMAG, alguém já respondeu? Alguém quer falar? Pode ligar o microfone, professor Robertson. Pode trazer uma ideia, cada um traz uma ideia. Não... O importante é a gente juntar tudo, né? E no final ter uma resposta. Quem que vai falar para nós ali no SEMAG? Vamos lá, pessoal. Por quê? Você tem que obedecer, antes de iniciar a hora extra, a mulher tem direito a um intervalo de Por que vocês acham que ela tem? A mulher grávida, ela precisa, antes de começar a hora extra, esse descanso de 15 minutos? Pensem em alguma coisa na cabeça, igual eu falei, pensem que é a mãe de vocês que está grávida. Aí ela vai precisar fazer uma hora extra na empresa. Por que vocês acham que ela... Por que essa mulher ela precisa, né, ter um descanso ali, pelo menos, antes de iniciar essa hora extra a mais? Ela está grávida, né? Por quê? Alguém pode...
Alguma menina, talvez? Pra se arrumar, pra não trabalhar feia. Isso aí também vale, mas ali a pergunta ela já trabalhou, na verdade, ela já está trabalhando e ela vai precisar ficar 1 hora, 2 horas a mais ali durante aquele dia. E a lei, ela estabelece que ela tem que ter essa pausa de 15 minutos antes de iniciar a hora extra. Por quê? Quem está ali na frente pode falar para a prof. Quem que é? Quem? Se eu falar no Vamos lá, pessoal do SEMAG. Vamos se animar para responder. Vai descansar, tomar um café, ir no banheiro. Exatamente, né? Ela já está num momento delicado ali, então ela já trabalhou o dia inteiro, ela já está cansada e ela vai ter que ficar um pouco a mais, né? Então ela tem esse direito para poder ter esse descanso, né? Muito bem. E agora eu vou ver aqui a resposta do pessoal do Colégio Francisco Ramos, só um pouquinho. Eu acho que por causa de ela tem necessidades, que como ela é uma gestante, ela tem que dar uma descansada de 4 anos uma criança, eu acho que é isso. Muito bem aqui o que a Aline ali do Colégio Francisco falou para nós. Ela tá grávida, ela tem necessidades a mais, ela tá cansada, o corpo está mais cansado, ela está gerando uma vida, ela está esperando uma criança. Cadê a Aline? Cadê a Aline, pessoal do Colégio Francisco? Quem que é a Aline? Muito bem, Aline, a sua resposta, tá? Parabéns. E agora eu vou responder aqui, por que precisa desse descanso? Ela precisa do descanso físico, né? Por que ela precisa do intervalo? Descanso físico, prevenção à exaustão e prevenção à própria saúde ali da gestante. Então, muito bem que todo mundo colocou, que todo mundo respondeu. Agora um pouco da jornada e trabalho noturno para gestantes. Como que funciona? Durante a gestação é proibido a gestante fazer trabalho noturno. Como eu já falei, né, o trabalho noturno ele já é exaustivo para quem está numa situação ali que não está gerando uma vida. Então a grávida, a gestante, ela já está no momento mais delicado. Então é proibido. Imagina ela não dormir durante a noite. O que vai acontecer? Coitada, vai prejudicar demais a saúde. Então a lei garante que é proibido, garante essa proibição do trabalho noturno para quem está gestante. Exigir trabalho insalubre, que nós já falamos lá no início, é proibido que a gestante esteja trabalhando em algum lugar insalubre, né, algum risco, e solicitar horas extras sem consentimento. Então, se a gestante vai precisar fazer hora extra, precisa ter o consentimento dela. Não é simplesmente a empresa ir lá e impor. Ela tem o direito de escolha se vai querer fazer ou não, tá? E agora a licença maternidade. Essa é um ponto, né, bem legal, que eu acho que talvez muitos de vocês já ouviram dizer, talvez não, mas é interessante saber, quem não sabe, se informar, saber que é uma informação bem interessante. Isso aí vale para quem vai trabalhar no RH, para as mamães futuras aí que as meninas um dia no futuro vão querer ter filho, para os pais aí, para os meninos que um dia vão ser pais, tem que saber como que vai funcionar a licença maternidade para a esposa. Então, uma informação para todos, né? A licença maternidade hoje, ela é de no mínimo 120 dias, que dão 4 meses. Como que é contado esses 120 dias? É a partir do momento lá que nasceu o bebê, né? Então, ou tem algumas grávidas que saem um pouco antes por questão de saúde, às vezes está muito cansada, pede para dar início a essa licença um pouco antes também na empresa. Mas a duração dela, na maioria dos casos, né, a lei prevê no mínimo esses 4 meses. Existem algumas empresas que ampliam para até 180 dias, que são 6 meses, em empresas que adotam esse programa. Então, no mínimo, é 4 meses de licença maternidade. Aí, dependendo da empresa, existem algumas empresas que têm até 6 meses, tá? Durante a licença, o contrato fica pausado, a mulher mantém os direitos. Então, enquanto ela está de licença maternidade, ela continua recebendo salário, FGTS, os meses que ela está trabalhando continua contando para férias, para 13º, para tudo. Não pode ser demitida. Como que funciona? A partir da confirmação da gravidez. Descobri que estou grávida. Descobriu que estão grávidas, alguém está grávida, né? Lá vocês, quando estiverem trabalhando futuramente, já comuniquem à empresa.
A empresa não pode dispensar, não pode mandar embora a partir do momento do comunicado lá, a partir do momento que descobriu que está grávida, até 5 meses após o prazo, após o parto. Então, durante esse período é o período de estabilidade. A empresa de forma alguma pode dispensar a colaboradora gestante, a partir do momento que ela da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá, gente? 5 meses após o período ali que a mulher ganhou o bebê. Não pode ser mandado embora sem justa causa, isso garante segurança para a mãe e para o bebê. Porque como a gente já falou, a grávida ali, ela vai precisar sair mais para ir médica, ela vai precisar mais sair para ir em consulta, fazer exame. Às vezes tem dias que talvez ela vai precisar pegar atestado por questão de saúde mesmo. A própria licença maternidade em si, que é um período que ela fica fora da empresa. Então, seria muito comum que as empresas, o quê? Ah, tá grávida, para mim vai ser um funcionário ali que vai me dar um gasto muito além do que eu previ. Não quero, mas não existe isso. A lei, ela estabelece, ela garante à mulher essa licença maternidade e essa estabilidade do momento que descobriu que está grávida até 5 meses após o parto, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos direitos e deveres da trabalhadora, né? A empresa tem os deveres para cumprir com a funcionária e ela também tem os direitos e deveres para cumprir, né? Então vamos lá, o que é direito então da gestante? Ela pode se ausentar para consultas e para exames. Quando as mulheres estão grávidas, elas precisam ali fazer o pré-natal, elas precisam fazer vários exames de acompanhamento, né? Exames de sangue, exames de imagem para acompanhar o bebê, e é um direito dela também estabelecido na lei se ausentar para fazer esses exames e consultas. Ela mantém o salário sem o descanso, então ela foi ao médico, ela foi realizar o exame, ela pega lá o atestado, pega a declaração, apresenta no RH da empresa e não pode ser descontado do salário dela esse período, essas horas ou esse dia que ela precisou sair para fazer esses exames e consultas. Deve apresentar o comprovante médico, então assim, ela pode, como eu já falei, ela pode fazer os exames, pode ir para consulta, mas ela tem que apresentar no RH os comprovantes. E um pouquinho dos deveres. Ela deve cumprir a jornada de trabalho, igual qualquer colaborador, respeitar as normas internas da empresa, não é porque ela está grávida que ela vai fazer o que ela quer lá dentro. Ela precisa continuar respeitando o que a empresa diz, não é verdade? Informar faltas e entregar atestados corretamente. Então, vai faltar para ir na consulta, para ir no médico, tudo bem. Mas precisa entregar ali o atestado para comprovar isso. E manter a conduta ética no ambiente de trabalho. O que significa isso? Manter ali não é porque ela está grávida que ela faz o que ela quer. Ela tem que continuar sendo uma profissional com ética, com responsabilidade ali no ambiente de trabalho, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode ligar os microfones, pessoal dos colégios. Aliás, pessoal do Colégio Vera e Semag, pode ligar os microfones. Pode deixar ligado. Pessoal, ó. Alguém tem alguma dúvida ali sobre o trabalho da mulher, sobre a mulher gestante? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor Robertson, pode ligar também ali o microfone do Colégio Semag, por favor. Então, vamos aqui ver a seguinte situação. A Ana, ela está grávida de 5 meses e sua empresa quer que ela faça hora extra à noite para ajudar na demanda. A Amanda, ela pode fazer essa hora extra à noite, pessoal, estando grávida? Quem que vai responder para mim? Ela pode sim ou não? A Amanda está grávida de 5 meses e a empresa quer que ela faça hora extra no período da noite, período noturno. Isso é permitido por lei, sim ou não? Não, muito bem, porque lá na CLT diz o quê? Que as grávidas são proibidas de fazer trabalho no período noturno. Ó, não, gestantes não podem ser obrigadas a fazer hora extra, trabalhar à noite e executar trabalho insalubre. A empresa deve ajustar as atividades conforme a lei. Então, dependendo ali se a gestante trabalha à noite, se ela está num lugar insalubre, a empresa precisa ajustar a função dela, as atividades conforme o que a legislação prevê.
Pessoal, agora mais uma... Ó, prestar atenção aqui, mais uma questão para vocês responderem. Qual é o objetivo das regras do trabalho da mulher? Quem vai responder para mim? É letra A, B ou C? Ou D ou E? Letra A, criar privilégios extra para todas as trabalhadoras. Letra B, proteger a saúde, a segurança e evitar desigualdades. Letra C, reduzir a jornada de todas as mulheres. Letra D, garantir que as mulheres, que apenas mulheres ocupem cargos administrativos. E letra E, aumentar o controle da empresa sobre a jornada. Qual que vocês acham que é os objetivos das regras do trabalho da mulher? Qual a opção, pessoal? Letra B, quem falou letra B? Onde? Qual colégio? Levanta a mão para a professora ver. No Vera? É no colégio Vera? Vamos ver se é letra B. Opa. Muito bem. O principal objetivo, né, dessas regras é o quê? Proteger a saúde, segurança e evitar desigualdades. Então, assim, agora a gente também já terminou Terminamos aqui sobre a aula sobre o trabalho da mulher, que nos diz que a legislação protege a mulher para garantir saúde, segurança, igualdade e oportunidades no trabalho. Conhecer esses direitos ajuda a prevenir abusos, orientar decisões e fortalecer práticas responsáveis dentro das empresas. Todas as escolas estão me ouvindo bem? Sim, pessoal? O áudio da professora está saindo correto? Está saindo bem para vocês? Dá para ouvir? Pessoal, vamos então desligar os microfones, porque pelo que eu vi ali, a partir do momento que ligou o microfone, ninguém mais escuta. Então os colégios desliguem ali os microfones. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Primeiramente, todo mundo está me ouvindo bem agora? Ótimo. Então agora vamos relembrar. Terça-feira nós temos a nossa avaliação, a nossa prova, ok? Nós temos já um trabalhinho que precisa ser postado lá no Clésio, Colégio Semag e Colégio Vera Cruz. Já está lá para vocês, tem prazo para ser postado. Nós já fizemos esse trabalho em sala. É só tirar a foto do caderno e colocar lá, pessoal. Outra coisa bem importante. Temos a prova, o trabalho, né, para vocês entregarem. Pessoal, é de extrema importância que vocês entreguem esses trabalhos lá, que vocês acessem o Classroom, tá? A nossa aula mediada, o Classroom faz parte dela. O Colégio Francisco Ramos ainda não tem liberada a disciplina para mim, mas assim que estiver liberado, eu preciso que vocês entrem lá, que vocês verifiquem o material que a professora posta de aula, tem conteúdos. Eu fiz resumo bem compactado de algumas aulas para vocês entrarem, ler. Tem alguma dúvida, tem um material de apoio lá. Vocês têm dúvidas em sala, podem perguntar para a professora, tá? Como a gente fala, essa aula não é porque ela é mediada que ela tem que acontecer de qualquer jeito, é uma aula normal. Ela existe para eu passar o conteúdo, vocês tirarem as dúvidas, a gente resolver os exercícios juntos. Agora eu propus uma atividade para a gente fazer, deixa eu colocar aqui. É um pequeno desafio entre as escolas. O que a professora vai fazer agora? São 3 perguntas para cada escola. Cada uma tem a sua pergunta para responder. Deixa eu voltar, tá no slide anterior. As perguntas são sobre os nossos temas que a gente já estudou em sala, né? Então, cada escola, só um pouquinho, cadê? Cada escola, ela vai ter 3 perguntas para responder e a gente vai ver qual escola que se todas vão responder todas as questões, se uma vai responder mais, outra vai responder menos. Como que eu pretendo fazer isso? Eu vou começar então conforme está ali na minha tela, né? Tá primeiro o Colégio Semag, depois o Colégio Francisco Ramos e depois o Colégio Vera Cruz. Então, cada um vai ter a sua questão ali para poder responder,
Quando for o Colégio Semag, só o Colégio Semag liga o microfone, faz a resposta, terminou, passa para o Colégio Francisco Ramos. Como eles estão sem o microfone voltando o áudio para mim, a professora manda para mim a resposta pelo celular. E no Colégio Vera Cruz a mesma coisa. Chegou a vez do Colégio Vera Cruz responder, a professora Heloísa liga o microfone e responde, e aí assim, e assim consecutivamente, tá? Vocês entenderam? Sim? Então vamos começar. A primeira pergunta, eu vou até anotar aqui os colégios. Pode deixar ligado do Colégio Semag, que vai ser o primeiro que vai ter a questão para responder. Só um pouquinho. Ninguém tem nada para perguntar agora ali no Colégio Semag? Ninguém tem uma dúvida, nada? Então tá bom. Oi? Eu só estou terminando de anotar aqui, tá? Vamos lá, vamos para a primeira questão que vai ser ali para o pessoal do Colégio Semag. Vamos falar ali sobre jornada de trabalho e intervalos. Qual que é isso aí a gente já viu lá, a professora falou 1, 2, 3, várias aulas. Qual que é a duração normal da jornada de trabalho diária e semanal segundo a CLT? Aquela que é considerada normal. Vamos lá, pessoal do Semag. E os outros colégios também prestem atenção na questão, porque depois isso aí é tudo questão que pode cair na prova. Oi, Vitor. Apareceu? Diário de 44 horas semanais. Vamos ver. Muito bem, ponto para o Colégio Semag, gente. Já marcou o primeiro pontinho. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Agora a questão vai ser para o Colégio Francisco Ramos. Eu vou fazer a pergunta, alguém vai responder e vai mandar o áudio aqui para a professora. Eu vou tentar colocar o áudio para todo mundo ouvir. Não sei se vai dar certo, tá? Qual é o tempo de tolerância máxima no registro de ponto que não deve ser computado nem descontado? A professora já falou isso. Existe um tempo ali, uns minutos, que a pessoa chega antes ou fica depois do horário que não é computado. Quantos minutos? Que tempo é esse? Alguém ali no Colégio Francisco Ramos consegue responder? Pode falar. Quem? Fala o nome para a professora e pode escrever. Pode, aliás, mandar no áudio, dar a resposta. Qual é o tempo de tolerância máxima no registro ponto, que não deve ser computado nem descontado? Existem uns minutos ali que o funcionário ele chega antes do horário de trabalho ou sai depois, que não computa como hora extra. Alguém se lembra? Vou dar a dica, uns minutinhos. Vou dar uma dica a mais para o Colégio Francisco Ramos, porque eles entraram depois na nossa aula, mas eu falei também para eles já. Falei na nossa aula passada sobre isso também. A dica não é muita coisa, é uns minutinhos ali que entra antes ou sai depois. Vamos lá, pessoal do Colégio Francisco. Quem que vai responder? Daqui a pouco é o pessoal do Vera. Pessoal do Francisco sabe ou não sabe, prof? Não sabe? Ah, tá. Já mandou a mensagem aqui pra mim. Eu sou Jaine, eu acho que é 5 minutos. Aqui, pessoal, vocês conseguem ouvir? Eu sou Jaine, eu acho que é 5 minutos. A Jaine do Colégio do Colégio Francisco Ramos colocou, ela acha, né? Mas achou certo. A variação é 5 minutos. Funcionário entrou 5 minutos antes ou saiu 5 minutos depois, não é computado como hora extra. Muito bem, tá? E pontinho parabéns para a Jaine que respondeu.
e deu ponto ali para o Colégio Francisco Ramos. Agora vamos para o Colégio Vera. Pode ligar o microfone ali, professora Heloísa. Qual o intervalo mínimo de descanso para quem trabalha mais de 6 horas por dia? Essa aí tá de graça para vocês, pessoal do Vera, hein? Intervalo mínimo depois de 6 horas. São 15 minutos. Ó, para quem trabalha mais de 6 horas, pessoal. É 1 hora. É 1 hora ou 15 minutos? Qual a resposta que vai prevalecer? 1 hora? Quem está respondendo a prof? Fala o nome. A Bruna falou 1 hora. O intervalo mínimo que a pessoa o funcionário que trabalha mais de 6 horas tem é 1 hora. Vamos lá conferir. Muito bem. Tá todo mundo então conectado no conteúdo, aprendendo. Espero que continue. Espero que na prova todo mundo vá bem. Agora podemos desligar o microfone no Colégio Vera. Vamos voltar lá no Colégio Semag. Tá, muito bem. Prof. Heloísa, pode desligar o microfone. Obrigada, prof. Agora pode voltar o professor Robertson lá no Colégio Semag, vai ligar o microfone para eles. Ah, não, essa aqui, ó, eu falei, ó, umas 20 vezes isso aqui na sala, vocês já até responderam essa questão. Qual é o período considerado noturno para o trabalhador urbano? Quem que vai responder? A professora do Colégio Semag. A gente está falando isso, olha, praticamente desde o primeiro dia. Hoje a gente falou umas 10 vezes. Vocês responderam isso? Quem que vai responder para mim? Quem que é? Como que é seu nome? Miguel, pode responder a professora, representando aí sua escola. Da noite às 5 da manhã. Que horário? Desculpa, cortou? Das 10 horas da noite às 5 da manhã. Das 10 horas, das 22 horas, 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Muito bem. Então, responderam corretamente ali o Colégio Semag, tá? Parabéns. Agora vamos para mais uma questão ali para o nosso Colégio Francisco Ramos. Qual é o percentual? Ó, outra questão que a gente falou bastante ali na sala hoje. Qual é o percentual mínimo de adicional noturno sobre a hora extra? Vamos lá, quem que vai responder ali no Francisco Ramos? Qual é o percentual mínimo de adicional noturno sobre a hora extra? A gente até calculou isso, pessoal. Vamos lá? Vamos responder? Aqui a professora Emanuele já mandou a resposta. Vamos ver quem que respondeu para nós. Meu nome é Samuel e o percentual mínimo noturno é de 20%. Peraí. Meu nome é Samuel e o percentual mínimo noturno é de 20%. Então o Samuel, ali do Colégio Francisco Ramos, respondeu para nós. Ele colocou 20% e respondeu. Pessoal, é 9h10 que acaba a nossa aula? Aqui sim. Gente, eu achei que era até 9h30. Não. Meu Deus! Me perdoe. Então até terça-feira na nossa prova. Até. Parabéns para vocês que responderem. Me desculpem, tá? Fiquem com Deus. Beijo, pessoal. Tchau.